irmãos e irmãs, que bom que o Senhor está aqui. Vamos continuar aprendendo a meditar na Palavra de Deus, através desse método de estudarmos a Bíblia Sagrada, chamado Método de Estudo Bíblico Indutivo. Nós já vimos que esse método tem 5 passos, e nós já trabalhamos o primeiro passo, que é a oração, e nós estamos agora no segundo passo, que é a observação. Nós já vimos que a observação tem 4 itens importantes. Primeiro é a Lectio Divinae, segundo, o material geral, terceiro, o material específico, e o quarto, divisões e subdivisões estruturais. Aleluia, mais para frente. Glória a Deus. Observação. Já passamos da oração. Espera aí que estamos com problemas técnicos aqui. Travou aí, Lorraine? Então repita comigo, Lectio Divinae. Os que vieram na aula já copiaram, né? Lectio Divinae é duas palavras latinas que em português, leitura divina. Isso se refere à leitura diária da Bíblia Sagrada, a leitura da Palavra de Deus, né? Então o primeiro passo, o primeiro ponto da observação, repita mais uma vez, Lectio Divinae. Todos os dias devemos estar lendo as Escrituras Sagradas. Existe uma diferença entre, repita as duas palavras, leitura e meditação. O conteúdo da sua leitura, o tamanho da sua leitura, o desenvolvimento da sua leitura é que vai gerar a sua meditação. Leitura fraca, meditação fraca. Pouca leitura, pouca meditação. Se você for fraco na leitura, você vai ser fraco na meditação. Então você deve estar sempre lendo a palavra de Deus num processo ininterrupto de leitura da mesma. Enquanto você está lendo a palavra de Deus, vamos lembrar uma coisa: é impossível fazer uma meditação da palavra sem anotações, sem ter um caderno ou um notebook que seja, para você anotar as coisas que você está observando em todo o contexto da palavra de Deus. Por isso, enquanto você lê, a meditação são os 3 outros pontos. Diga, material geral, material específico, divisões e subdivisões estruturais. Nos 2 últimos sábados, nós vimos o que é o material geral e nós vimos o que é o material específico. Hoje nós vamos entrar nas divisões e subdivisões estruturais. Bom, a Bíblia Sagrada ela tem 66 livros. 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. E todos esses livros, e no Novo Testamento não tem só livros, mas no Novo Testamento, além de livros, tem também cartas, que chamamos de epístolas ou cartas. Todos esses livros, ainda não, todos esses livros, ficam lá nas divisões e subdivisões. Todos esses livros ou cartas, todos esses livros ou cartas, eles já foram divididos em capítulos e versículos. Isso foi um grande avanço, porque eles não foram escritos assim. A Bíblia inteira foi escrita de maneira corrida. O Gênesis começou lá no princípio, criou Deus os céus e a terra e foi escrevendo até o final. A Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos.
foi um cristão, um homem cristão já, na era cristã, quando a Bíblia estava pronta nos seus 66 livros. Esse homem chamado Jerônimo foi quem dividiu toda a Bíblia Sagrada em capítulos, cada livro em capítulos, e cada capítulo em versículos. Ele fez um ótimo trabalho para nós podermos estudar a palavra de Deus. Mas além disso, todos os livros e epístolas da Escritura Sagrada, eles têm outras divisões que nós precisamos observar. Divisões e subdivisões que nós precisamos observar. Só que para observar, nós precisamos aprender uma coisa muito importante que nós vamos aprender hoje, que é estrutura literária. O que são estruturas literárias? Porque através dessas estruturas literárias é que nós vamos enxergar essas divisões e subdivisões estruturais. Elas se chamam divisões e subdivisões estruturais porque são baseadas em estruturas literárias que nós vamos aprender. Amém? Glória a Deus. Ao aprender as estruturas literárias, você vai enxergar coisas na Bíblia que antes você não enxergava. Você vai começar a entender melhor, vai entender melhor a Escritura, ok? Vai entender melhor a palavra de Deus. Eu trouxe para vocês hoje um exemplo, vou passar aqui nos slides, um exemplo de como um livro da Bíblia, ele está dividido. Só um exemplo. Coloca aí, Lohane, onde está escrito livro. Mais para frente. Aí, isso. Aqui não é nenhum livro da Bíblia, é só um exemplo de como pode estar dividido um livro da Bíblia, ok? Todo livro da Bíblia, esse aqui pode ser um livro qualquer, tá? Aqui é só um exemplo, é só um esqueleto, um rascunho de uma divisão. Todo livro, ou carta, ou epístola, ele está dividido assim, mais ou menos dessa maneira. Vamos supor que esse livro seja um livro qualquer aí da Bíblia. Ele tem 28 capítulos. Por isso eu coloquei ali de 1 a 28. Ok? Vamos supor que se fosse no Novo Testamento, podia ser Mateus, que tem 28 capítulos, ou poderia ser Atos, que tem 28 capítulos. Que são os dois maiores livros do Novo Testamento, Mateus e Atos. Todos os outros têm menos de 28, mas acontece a mesma coisa com todos os outros. Pode ter 2 capítulos, pode ter 1 capítulo, pode ter 3 capítulos. Não importa quantos capítulos tenha o livro ou a carta, mas ele vai ter mais ou menos essa estrutura de divisão. Você já leu o livro e você já deu um título para cada capítulo, como nós vimos na semana passada, e você já deu um título para o livro, ok? Aí você abre uma chave e você vai ler esse livro de novo e tentar enxergar quais são as principais divisões, aonde esse livro está dividido. Todos os livros têm divisões. No nosso esqueleto aqui, tem um livro que está dividido em 2 partes. Por isso que você tem lá em cima, parte 1, e aqui embaixo, parte 2. Mas tem livros que podem ter 3 partes. Parte 1, 2 e 3. Tem livros que podem ter 4 partes. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Eu estou colocando exemplo só de 2, só para servir de exemplo para vocês. Ok? Entenderam? Então a maioria dos livros vai dividir assim em 2 partes. Vamos supor que esse livro aí, que é um livro qualquer, de 28 capítulos, a parte 1 vai do capítulo 1 até o 14, e a parte 2 vai do capítulo 15 ao capítulo 28. Quando eu encontro as partes de um livro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um título para cada uma dessas partes. Eu dou um título para a parte 1
e dou um título para a parte 2. Como que eu sei que esse livro está dividido em duas partes? Porque tem uma estrutura literária me mostrando isso. Por isso, para fazer essa divisão, para enxergar essa divisão no livro, eu tenho que conhecer as estruturas literárias nas quais eles foram escritos. E é isso que vocês vão começar a aprender a partir de hoje. Glória a Deus. Essa é a principal divisão estrutural de um livro. Depois dessa, esse livro tem outras subdivisões. Um livro ou uma carta está dividido em partes, mas cada uma dessas partes vai ter sua própria divisão. Passa para o próximo. Olha aí. Ó. A parte 1, que vai do capítulo 1 ao capítulo 14, que eu já dei um título, ela também se divide em blocos. Pode dividir em 2, 3, 4, 5 blocos. Eu dei o exemplo só de 2 blocos. A parte 1 do livro, ela está dividida no bloco 1 e no bloco 2. O bloco 1 vai do capítulo 1 ao 7 e o bloco 2 do capítulo 8 ao 14. Quando eu achar os blocos, eu devo dar um título para cada bloco. E também quem vai me fazer enxergar essa divisão é uma estrutura literária. Ok? Parte 1. Coloca na parte 2 agora. Isso. A parte 2, que foi do capítulo 15 ao 28, ela também tem 2 blocos. E eu continuo numerando assim porque é o mesmo livro. Bloco 3 e bloco 4. O bloco 3 do capítulo 15 ao 21. O bloco 4 do capítulo 22 ao 28. Eu dou um título para cada bloco. E o que me faz enxergar essa divisão é a estrutura literária. Sem a estrutura literária, eu não enxergo nada. Ok? Então, olha só. Um livro se divide em partes. Cada parte se divide em blocos. E cada bloco também se divide. Coloca a próxima, Lorraine. Bloco 1, que foi do capítulo de 1 a 7, ele se divide em 2 segmentos. No nosso exemplo aqui, tá? Mas pode ter mais, pode ter 2, pode ter 3, 4, 5, 6 segmentos. No nosso exemplo eu estou colocando só 2. Então o bloco 1 se divide em 2 segmentos. Vamos supor que o segmento 1 vai do capítulo 1 até o capítulo 4. E o segmento 2 do capítulo 5 até o capítulo 7. Eu tenho que dar um título para o segmento 1, um título para o segmento 2... E o que me fez enxergar essa divisão foi uma estrutura literária que eu vou aprender. A mesma coisa acontece com os outros blocos. Vamos ver, bloco 2. Olha lá, o bloco 2 tem o segmento 3 e tem o segmento 4. Bloco 3. O bloco 3 tem o segmento 5 e o segmento 6. Bloco 4. O bloco 4 tem o segmento 7 e o segmento 8. Assim, esse livro que eu coloquei como exemplo, ele está dividido em 2 partes, cada parte está dividida em 2 blocos, e cada bloco está dividido em 2 segmentos. Então o livro inteiro tem 2 partes, 4 blocos e 8 segmentos. Vira a divisão do livro? Se você fosse estudar medicina, por exemplo, ou outro curso ligado à saúde aí na faculdade, você ia ter que necessariamente estudar o quê? Anatomia. Para estudar anatomia, você tinha que analisar o corpo humano. E eles iam começar trazendo para você uma célula. Não, primeiro você ia ver um corpo inteiro. Esses corpos, né, de pessoas que são doados para serem estudados numa faculdade, eles iam trazer para você lá um cadáver, um corpo inteiro. Tá? Um corpo inteiro. Depois de você fazer os estudos naquele corpo inteiro, você vai estudar as partes do corpo.
até chegar aos membros do corpo, até chegar aos órgãos do corpo, até chegar às células do corpo. Do corpo como um todo até os pedacinhos dele. É assim que a gente estuda a Bíblia também. Porque se você começar por um pedacinho, você vai se perder. Você não estuda a Bíblia de um pedacinho para o todo. Você estuda a Bíblia do todo para os pedacinhos, para as partes. Entenderam como é que é? Vou dar outro exemplo, né? Fora esse da medicina, vou dar outro exemplo. Vamos supor que você queira ser um expert na floresta amazônica, que é imensa, tá? Na floresta amazônica, que é imensa. A primeira coisa que você vai fazer é conseguir um jato, um jatinho aí, um avião, tá? Um avião que em pouco tempo sobrevoe do alto. Do alto ele vai sobrevoar toda a floresta amazônica. Aí você vê aquele tapetão verde lá embaixo, e dá para ver, alguns rios, o Rio Amazonas, etc., Rio Negro e Solimões, e você consegue, numa viagem, ou em várias viagens, ter um panorama geral da floresta amazônica. Só que ela é muito extensa, ela é muito grande. Depois que você faz vários voos panorâmicos num avião mais rápido, então você vai, a partir das fotografias, das filmagens que você tirar lá desse avião, tá? Você vai ter que dividir a Amazônia. Vamos supor que você divida a Amazônia lá em 4 regiões, em 4 partes, tá? Vamos supor que você divida a Amazônia em 4 partes. E aí você sai desse jato e você pega um avião aí bimotor ou monomotor, um avião mais lento, tá? Um avião não tão rápido, um avião mais lento. E aí você vai passar por cada uma dessas partes. Por cada uma dessas 4 partes que você dividiu a floresta amazônica, o voo vai ser um pouco mais baixo, o voo vai ser um pouco mais lento, vai dar para você enxergar mais coisas. Tá? O tapete verde ficou mais próximo de você e você conseguiu dividir a floresta amazônica em 4 partes. Depois desses voos panorâmicos mais baixos que você fez no avião aí de pequeno porte, o que você vai fazer agora? Você vai contratar um helicóptero. Aí você pega um helicóptero e você vai trabalhar em cada uma por uma, daquelas 4 partes da floresta amazônica que você já conheceu. Tá? Aí você fica de helicóptero assim, sobrevoando bem baixinho, olhando, fazendo anotações, tendo fotografias mais próximas e assim por diante. Você vai fazer isso com as 4 partes da Amazônia. O próximo passo agora... Você vai ter que descer lá na terra. Você já mapeou a floresta inteira. Agora você vai descer lá, colocar os pés no chão, anotar quais são os tipos de árvore, quais são os tipos de animais, quais são os tipos de pássaros, tirar fotografias, fazer filmagens, trazer elementos para você ver depois lá no laboratório e assim por diante. E você vai fazer isso com as 4 partes que você encontrar lá da Amazônia. Até você entender cada pedrinha que tem lá, você entender cada folha que tem lá, cada mato que tem lá, cada árvore que tem, cada bicho que tem. Isso aqui é próprio da floresta amazônica, porque eu conheci tudo isso. Agora, se você não fizer nada disso, se alguém te jogar lá no meio da Amazônia, você morre. Você morre perdido e você não sabe nem onde você está. Entenderam esse exemplo? Assim também é com a Bíblia. Assim é com a Bíblia. Você tem que começar conhecendo ela como um todo, para depois ir conhecendo as partes. E das partes você vai chegar lá nos versículos. De cada versículo você vai chegar em cada palavra. E aí é a visão do todo. É a visão do todo que vai ajudar você a compreender aquilo lá que é aquele pouquinho, aquele versículo, aquela doutrina, aquela frase que ela está falando ali. Ok? Entenderam? Passa para frente, Lohane. Por isso, olha só, aprenda isso aqui, ó. Cada livro se divide em partes.
Cada parte se divide em blocos. E cada bloco se divide em segmentos. Leiam vocês? Dá para ler daí? Só as mulheres. Homens. Viu? Então, quando você estiver lendo cada livro da Bíblia, ou cada epístola, você tem que entender isso, ó. Esse livro da Bíblia que eu estou lendo aqui se divide em partes. Cada parte dele se divide em blocos. Cada bloco dele se divide em segmentos. Eu tenho que enxergar. Agora, o que vai me ajudar a enxergar isso? As estruturas literárias, que é o que você vai começar a aprender hoje, ok? Passa mais um para frente, Lohane, nós vamos ver o seguinte, ó. Estas divisões em partes, blocos e segmentos constituem a observação primária. Essa é a observação primária. Lembra aquele voo panorâmico sobre toda a Amazônica? É isso aí. Essa é aquela observação primária. Quando você chega a encontrar as partes, os blocos e os segmentos de um livro ou de uma carta da Bíblia, você já fez a observação primária. Você começou bem a sua observação. Da observação primária, você vai ter que ir para a observação detalhada. O que é a observação detalhada? São as divisões dos segmentos. Os segmentos, ó, partes, blocos, segmentos. Cada segmento também tem as suas divisões e subdivisões, e você tem que achá-las. E isso daí é a observação detalhada. Depois de você encontrar a observação detalhada, aí você vai para a observação, a última observação, que é a observação minuciosa. As divisões de cada versículo, que são as divisões de cada versículo, tá? As divisões de cada versículo constituem essa observação minuciosa. Quer ver como vocês já conhecem isso? Quem já ouviu falar que um versículo tem parte A e a parte B? Já ouviu isso? Já ouviu falar isso? Já ouviu falar? Que um versículo da Bíblia tem a parte A e a parte B? A maioria já ouviu falar disso, já ouviu? Tem a parte A e a parte B. Por exemplo, Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor é a parte A, nada me faltará é a parte B. Aí quando eu quero falar da parte A, eu digo Salmo 23, 1a. Se eu quero falar da segunda parte, da parte B, Salmo 23, 1b. Quando você lê livros, também acontece isso, vem essas informações para você. Tem versículos que se dividem, a maioria dos versículos divide em parte A e parte B. Mas tem versículos maiores. Tem versículos que dividem em parte A, B e C, A, B, C e D, A, B, C, D e E. Eu já encontrei versículos que se dividem até H. A, B, C, D, E, F, G, H. Mas você descobre essas divisões aonde? Na observação minuciosa. Ok? E pode observar que vai sempre do todo para as partes, tá? Ok? Então a observação se divide em três. Repita comigo: observação primária, observação detalhada, observação minuciosa. Só vocês, repitam as três. Mulheres.
Homens. Todos a última vez? Observação primária, observação detalhada, observação minuciosa. Amém? É nessa observação que você vai achar todas essas divisões e subdivisões. Passa o próximo, Lohane. Só que todas estas divisões são determinadas pelo que se denomina estruturas literárias. Ok? Repita, estruturas literárias. O que é uma estrutura? O engenheiro Toninho ali pode dar umas dicas para nós. O que é uma estrutura? Todo edifício é construído, precisa de uma estrutura, estar sobre uma estrutura. Tudo que a gente planeja na vida tem que ter uma estrutura, senão o planejamento nosso vai pro ralo. Não é verdade? Desmonta, desaba. É por isso que a gente até fala, a gente até usa a palavra estrutura assim. Puxa, aquele casal não tinha estrutura, por isso o casamento não deu certo. Não fala isso? Hã? Aquele rapaz, aquele pessoal ali começou aquela empresa, mas eles não tinham estrutura e não foi adiante. Não tinha estrutura, não vai adiante. A gente não usa isso para falar isso? Está correto. A mesma coisa acontece, tá? A mesma coisa acontece em um livro escrito, qualquer livro, e especialmente nos 66 livros da Bíblia. Eles foram escritos obedecendo a regras literárias, e dentro dessas regras literárias existem as estruturas literárias, que foi uma das coisas que me levou assim a ficar muito motivado quando eu aprendi esse método. Quando eu descobri as estruturas literárias, aprendi sobre elas, então eu comecei a enxergá-las enquanto eu lia a Bíblia. Aqui tem tal estrutura, aqui tem tal estrutura, e elas me ajudavam não só a enxergar as divisões e subdivisões dos textos, mas a entender os textos, parte por parte. Bloco por bloco, segmento por segmento, capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo, versículo por versículo e até palavra por palavra. As estruturas literárias ajudam nisso, ok? Passa mais um, Lohane. O que é uma estrutura literária? Vamos aprender isso nessa noite. O que é uma estrutura literária? As palavras, repita comigo, literária, literal, literatura, literalmente. Você conhece essas palavras? Conhece todas elas? Você já falou elas por aí? Cara, aquilo aconteceu literalmente. Sabe aquele sonho que eu tive? Aconteceu literalmente na minha vida depois. Já ouviu essa palavra literal? Da onde vem isso? Ó? Essas palavras procedem da língua chamada latim. E no latim, elas procedem de uma palavra em latim, que é a palavra litera. A palavra litera, em latim, traduzido para o português, é a palavra letra. O que é uma letra? Que nós temos, por exemplo, no nosso alfabeto, e todas as línguas têm um alfabeto. O nosso alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, O, R, S, T, U, V, X, W, Y, Z. Todas essas letras, elas são o quê? As letras, elas são símbolos sonoros. As letras são símbolos sonoros. Para a gente falar, nós não temos que emitir sons. Olha aqui, eu vou falar com vocês sem som. Alguém escutou alguma coisa? Viu minha boca mexer, mas escutou alguma coisa? Nada. Sem som não dá para falar. Nós usamos o som
para falar, as ondas sonoras para nos comunicar. Foi por isso que Deus criou para nós aqui o que se chama de cordas vocais. Foi por isso que Deus deu para nós uma voz. Sabia que a voz é única? Assim como as digitais? Ninguém mais tem a sua digital, só você. A mesma coisa, ninguém mais tem a sua voz, só você. A voz é pessoal, a voz é única. E a gente usa esse dom de Deus, que é a nossa voz, para nos comunicarmos, para falar. Só que o que nós falamos tem seu próprio som. As letras que nós pronunciamos têm o seu próprio som. Diga A. Agora diga E. Agora diga I. O. Agora U. Agora todas as 5. Vai lá, todos vocês. 1, 2, 3 e... Olha aí, tá vendo? Como vocês estão aprendendo as vogais? Essas são as vogais. Cada uma delas tem um som diferente. O A não tem som de I. O I não tem som de O. Cada uma tem o seu próprio som. Então o que é uma litera? Ou o que é uma letra? Uma letra é um símbolo sonoro. Um símbolo que representa um som que nós vamos usar para nos comunicar. Passa o próximo, Lohane. O que é uma palavra? Uma palavra é uma combinação de letras. Repita isso, uma palavra é uma combinação de letras. A palavra amor. Amor. É uma combinação de 4 letras. Letra A, letra M, letra O, letra R. Diga amor. Diga de novo, amor. Obrigado. Amor, então, é a combinação de 4 letras. Tá? O que é uma palavra? Toda palavra é isso. Toda palavra é uma combinação de letras. Mais um, Lohane. O que é um discurso? Um discurso é uma combinação de palavras. Diga isso, um discurso é uma combinação de palavras. Quando a gente ouve a palavra discurso, todo mundo já pensa no discurso político, no discurso, alguém que vai fazer um discurso. Aí alguém já pensa que é uma coisa muito longa, e vai ter um discurso aí, uma coisa muito demorada, né? Um discurso. Não, nós estamos errados. Existem 2 tipos de discursos: discurso falado ou discurso escrito. Um livro é um discurso escrito, não falado. Agora, se você ouve alguém falando, então é um discurso falado. Um discurso não é necessariamente longo. Tá? Uma frase pode ser um discurso. Quer ver um discurso bem pequeno? Deus é amor. Tá bom esse discurso? Então diga, Deus é amor. Pronto, pode ir embora, já entenderam tudo que precisa entender na Bíblia. Ok? Então diga, Deus é amor. Olha que pequenininho. 3 palavras, mas essas 3 palavras estão combinando. É uma combinação. Um discurso é uma combinação de palavras. Agora olha só. Uma palavra é uma combinação de letras. Um discurso é uma combinação de palavras. Na Bíblia você tem 66 discursos escritos, onde as palavras foram combinadas para trazer para nós a mensagem de Deus, para nós entendermos essa mensagem. Ok? Próximo. As palavras de um discurso são combinadas pelas estruturas literárias. Leiam vocês.
Todos nós usamos estruturas literárias sem saber. Sabia disso? Você usa todas as estruturas literárias que eu vou ensinar para você aqui, você já usa elas. Porque é impossível alguém falar alguma coisa, nem que seja uma frase pequenininha para outra pessoa, se nessa frase não estiver usando nenhuma estrutura literária. Nós somos acostumados, por isso que isso não vai ser difícil. Pelo contrário, isso é esclarecedor. Porque você já usa isso no seu dia a dia. Qualquer coisa que você fala, você está me ouvindo aqui, ó, tudo isso que eu estou falando aqui, ó, eu estou usando estruturas literárias para falar para você. Só que você não conhece essas estruturas conscientemente, você usa sem conhecer. Só que a partir de hoje você vai conhecer. Entendeu? Você vai conhecer e vai ajudar você a entender melhor os textos que você vai observar, que são os textos mais importantes da palavra, que é a própria palavra de Deus. Dentro da literatura em geral, se você for fazer um curso de letras, por exemplo, você deve aprender isso. Acho que no curso de letras deve ensinar isso. Se você for fazer um curso em uma faculdade, você vai aprender todas as estruturas literárias que existem. Dentro desse método de estudo bíblico indutivo, nós trabalhamos com 17 estruturas literárias, que são as que mais aparecem na Bíblia. Existem mais estruturas, mas essas são as que mais aparecem na Bíblia para a gente poder conhecê-las e entender os textos bíblicos. Hoje, só para vocês começarem a tomar gosto, eu vou ensinar só uma. Aí fica faltando só 16, tá bom? Vou ensinar só uma hoje, uma estrutura, passa do Raine, que se chama, diga, comparação. De novo, comparação. Está escrito ali, ó. O que é a comparação? Comparação representa metáforas, parábolas, paralelos, analogias, simbologia. Eu não coloquei ali, por exemplo, ilustrações. Também pode ser ilustrações. Quando alguém faz alguma ilustração. Por exemplo, Jesus não contou muitas parábolas? Alô, som testando. Jesus contou muitas parábolas? Jesus usou muito essa estrutura literária para trazer a mensagem de Deus, usando de comparações. O que é essa estrutura? Como se define essa estrutura? O que é a estrutura literária chamada comparação? É a associação de coisas cujas similaridades são enfatizadas pelo escritor. O que é comparação? A associação de coisas cujas similaridades são enfatizadas pelo escritor. Amados, não foi só Jesus quem falou parábolas. A Bíblia inteira está cheia de comparações. A Bíblia tem muito material simbólico. É necessário, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente entender o que é simbólico e o que é literal. O que não é simbólico. O que é simbólico e o que não é simbólico. Ok? Por exemplo, no Antigo Testamento teve um homem chamado Balaão, que não estava vendo o anjo na frente dele, e aí o anjo fez a jumenta dele falar com ele, e a jumenta dele falou com ele, que a jumenta deu uma empacada, né? Ele começou a bater na jumenta, e a jumenta falou para ele: por que você está me batendo? Eu não te sirvo há tantos anos. É que tem um anjo bem ali, por isso que eu não posso andar. A jumenta falou com Balaão.
Isso é simbólico ou literal? Literal. Isso aconteceu de fato. Isso não é simbólico. Isso não é uma comparação. Isso é literal. Agora Jesus disse assim, ó: se o teu olho direito te leva a pecar, arranca o teu olho, porque é melhor que você entre na vida eterna caolho do que tendo os 2 olhos seres lançado na geena do fogo, onde o verme não morre e o fogo não apaga. Se a tua mão direita te leva a pecar, corta a tua mão direita, porque é melhor que você entre maneta na vida eterna do que tendo as 2 mãos seres lançado na geena de fogo. Se o teu pé direito te leva a pecar, corta o teu pé, porque é melhor que você entre coxo na vida eterna do que tendo os 2 pés ser lançado no lago de fogo e de enxofre. Isso é simbólico ou literal? É simbólico. Jesus não está mandando ninguém arrancar o olho, não está mandando ninguém cortar a mão, Ele não está mandando ninguém cortar o pé, porque a própria Bíblia diz assim, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e que se alguém destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá. É pecado arrancar um olho, é pecado arrancar uma mão, é pecado cortar um pé. Então Jesus não está falando literalmente, está usando de uma comparação. Ele está usando de uma simbologia para dizer o quê? O que simboliza isso? Simboliza que nós temos que ter uma atitude radical contra o pecado. Que o crente que não tem uma atitude radical contra o pecado, ele não entra na vida eterna, porque ele está dando sempre mole para o pecado, está dando sempre mole para a carne, está sempre cedendo ao pecado. Ele não é radical contra o pecado. Portanto, para passar essa mensagem radical, Jesus diz assim: arranca o olho, arranca a mão, arranca o pé. Na verdade, o que ele quer é que você arranque o pecado da sua vida. Então ele usou uma simbologia para trazer essa mensagem. Assim, a Bíblia está cheia de simbologias, de comparações, para através dessas coisas ensinar para nós a mensagem de Deus. Por isso a comparação é uma estrutura literária muito importante. Quando você encontrar na Bíblia uma comparação, geralmente ela vai surgir com algumas palavras assim. Passa a próxima. Lohane, os termos da comparação. Essas palavras aí que estão em preto, você vai encontrá-las na Bíblia. Geralmente, quando você encontrar essas palavras aí, preste atenção que aí tem uma comparação. As palavras, assim, ou a palavra como, ou quando junta as duas, assim como, igualmente, da mesma forma, assim também, semelhante. O reino dos céus é semelhante a... Lembra quando Jesus vai contar uma parábola do reino? Ele fala isso? O reino dos céus é semelhante a um homem que saiu para comprar pérolas preciosas. Então, semelhantemente, esses termos aí, eu coloquei reticências ali, 3 pontinhos, porque tem outros, tá? Mas esses aí são os mais comuns. Quando você lê essas palavras em algum texto da Bíblia, você está aí já perto de uma comparação. Por exemplo, Salmo 42 diz assim, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Você viu assim? Assim como? Comparando a corça, um animalzinho. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, é assim por ti, ó Deus, que suspira a minha alma. O escritor ali, o salmista, está usando uma estrutura literária chamada comparação, que tem em abundância na Bíblia Sagrada.
Vamos agora, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 comparações que tem na Bíblia Sagrada. Abra na sua Bíblia aí, Lucas 15. Pode passar, isso. Depois dessa você passa só mais uma, tá? Lucas 15. Lucas capítulo 15. Ok? Lucas capítulo 15. Esse capítulo aí, esse capítulo 15 de Lucas, é um capítulo que o título que eu dei para ele é misericórdia. Lembra que tem que dar título? O título que eu dei para Lucas 15 foi o título misericórdia. Esse capítulo aí do Evangelho segundo Lucas, ele tem 32 versículos. Então tem ali Lucas 15, de 1 a 32. Esse capítulo todo, ele está dividido assim, ó. Ele está dividido desse jeito. Ele tem uma introdução e ele tem um desenvolvimento. A introdução são os 3 primeiros versículos, versículos de 1 a 3. 1, 2 e 3 é a introdução do capítulo, que eu dei o título de Público Dividido. Já já vou explicar por quê. E o desenvolvimento desse capítulo vai do versículo 4 até o versículo 32. E nesse texto aí, Jesus conta 3 parábolas. 3 parábolas, ou seja, 3 comparações. Tá certo? 3 comparações. Por que Jesus conta essas 3 parábolas? Ele conta por causa da introdução, que eu dei o título ali, Público Dividido. Abriu a sua Bíblia? Abriu a sua Bíblia, Lucas 15? Vamos ver os versículos 1, 2 e 3. Olha só, acompanha comigo. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. 2 pontos, tem 2 pontos aí? Aí acaba o versículo 3, o versículo 4 começa a primeira parábola. Aí vem as 3 parábolas, do versículo 4 até o versículo 32. Quer ver? Vamos, olha como o texto, por isso que eu amo a Bíblia. Olha como o texto é perfeito. O texto coloca você dentro do ambiente. O texto, quando você lê esses 3 primeiros versículos que nós lemos, leva você a imaginar assim, ó. Jesus estava ali em certo lugar e de repente ele viu que estavam se aproximando dele, quem? Todos os publicanos e pecadores, para fazer o quê? Para fazer o quê? Para ouvir. Jesus viu que esses homens aí, publicanos e pecadores, que eram tidos na época como pessoas de má índole, essas pessoas estavam querendo ouvir Jesus falar, querendo ouvir Jesus pregar. Mas também tinha lá outro tipo de público, por isso que o título foi um público dividido. O outro tipo de público era de quem? De fariseus e escribas, o versículo 2. Os fariseus e os escribas também estavam ali para ouvir Jesus? Olha o versículo 2 aí e me responda essa pergunta. Os fariseus e escribas estavam ali para ouvir Jesus? O que eles estavam fazendo lá? Murmurando, eles murmuravam. Olha a diferença desse público. Uma parte do público composta de publicanos e pecadores, eles vieram porque estavam interessados em ouvir o que Jesus tinha para dizer. Mas os fariseus e os escribas não estavam interessados. Eles só queriam
murmurar e criticar o que Jesus fazia. Esse homem fica recebendo esses pecadores aí. Esse homem recebe esses pecadores, esse homem recebe esses publicanos e come com eles. Perceberam como é que é o ambiente? Perceberam o ambiente? Olha, quando você está lendo a Bíblia, você tem que perceber isso, tem que perceber o ambiente, o que estava acontecendo ali. Jesus estava ali, puro, santo, o Filho de Deus, e homens pecadores se aproximavam, porque esses homens, apesar de serem pecadores, eles queriam ouvir Jesus. Mas os escribas e fariseus, o que eles eram lá na época? Eles eram religiosos. Esses homens religiosos, que já se achavam muito bons por serem religiosos, eles não queriam ouvir Jesus, não. Eles estavam contra Jesus. Eles queriam atacar Jesus. Eles queriam retrucar Jesus. E eles estão aqui murmurando porque Jesus recebe esses pecadores aí que vêm para ouvi-lo. Por esta causa, então, por isso que tem então no versículo 3, por essa causa, quando Jesus viu esse público dividido, ele começou a contar as parábolas. Aí ele contou 3 parábolas que vocês conhecem. Ele contou 3 parábolas que vocês conhecem muito bem. Passa o próximo aí, Lohane. Ele contou a parábola da ovelha perdida, do versículo 4 até o versículo 7. Ele contou a parábola da dracma perdida, do versículo 8 até o versículo 10. E ele contou essa famosa parábola do filho pródigo, do versículo 11 até o versículo 32. Aí terminou o capítulo. Jesus contou essas 3 parábolas. Por que Jesus contou essas 3 parábolas? Por causa do que estava acontecendo lá na frente dele, naquele público dividido. Pessoas pecadoras que se aproximavam para ouvir, e pessoas religiosas que estavam ali só para murmurar e para ir contra o que Jesus estava falando. Por causa disso, ele contou essas 3 parábolas. Nessas 3 parábolas, amados, olha só, lembra do material biográfico? Lembra do material biográfico? Nessas 3 parábolas tem algumas biografias. Na primeira parábola da ovelha perdida, que virou até música, né? Eram 100 ovelhas que o pastor possuía, né? Nessa parábola da ovelha perdida, tem um pastor e 100 ovelhas. Uma ovelha se desgarrou do rebanho e as outras 99 ficaram no rebanho. O que o pastor fez? Deixou as 99 e buscou a ovelha que tinha se perdido e curou as feridas dela e trouxe ela para o rebanho. Foi isso? Na segunda parábola, a segunda parábola não é uma ovelha que foi perdida, foi uma dracma. O que é uma dracma? Era uma moeda, tá? Uma das moedas vigentes lá na época, uma moeda. Uma mulher, o personagem era uma mulher que possuía 10 dracmas, tá? E uma delas se perdeu, ela ficou só com 9. Então ela varreu a casa, fez uma faxina, olhou debaixo da cama, olhou debaixo da mesa, olhou nas frestas, varreu tudo, procurou diligente. Foi um dia terrível de faxina, de trabalho, até que ela achou a moedinha que ela tinha perdido e voltou lá para a coleçãozinha dela, voltou a ter as 10 dracmas. Ok? A terceira parábola que Jesus conta tem um pai e esse pai tem 2 filhos. O filho mais velho, ele ficou em casa, mas o filho mais moço
pediu a herança e saiu para o mundão e foi gastar essa herança lá no mundo. Tá? E foi gastar a herança lá no mundo. Olha só, amados. Jesus contou 3 parábolas. Então ele usou 3 comparações. Essa é uma forte estrutura literária. Ele usou 3 comparações. As 3 parábolas são diferentes, mas as 3 têm a mesma mensagem. Não tem uma mensagem diferente em cada uma delas. As 3 parábolas são diferentes, mas elas têm a mesma mensagem. Tá? A mesma mensagem. Nas 3 parábolas, o pastor da primeira, a mulher da segunda e o pai da terceira parábola, esses 3 personagens aí, eles representam Deus. Aquele pastor lá não representa pastor de igreja, não. Aquela mulher ali não representa mulheres, não. Vou falar uma mensagem para as mulheres aqui. Cuidem bem da casa de vocês, vê se acham as moedinhas que vocês perderam. Aquela não representa mulher, não. E aquele pai não representa qualquer pai. Esse pastor, essa mulher e esse pai representam Deus. Representam Deus. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo que foi embora e depois voltou, representam, sabe quem? Aquele primeiro público do versículo 1, os publicanos e pecadores que se aproximavam de Jesus para ouvir. É sobre eles que Jesus está contando. E agora, as 99 ovelhas da primeira parábola que não se perderam, as 9 dracmas que a mulher não perdeu, e o filho mais velho que não fugiu de casa, representam, sabe quem? Todo mundo pensava que eles representavam boa gente. Eles representam os escribas e fariseus. Eles representam os religiosos, que é aqueles que pensam que conhecem a Deus, mas não conhecem. Pensam que conhecem a Deus, mas eles são contra Jesus, contra as palavras de Jesus. Pessoas que não ouvem mais nada. Quando a pessoa se torna religiosa, ela não escuta mais nada. A gente tem a tendência de pensar que as 99 ovelhas eram gente boa, né? Que não se desviou do rebanho, não. Mas nessa parábola aqui que Jesus está contando, são apenas religiosos. Que estão aí, mas não escutam mais, não tem mais ouvidos para ouvir. Mas tem língua e boca para murmurar, para ir contra a palavra de Deus e murmurar se Deus está agora acolhendo os pecadores. Portanto, essas 3 parábolas, tá? Apesar de serem 3 parábolas, elas estão trazendo uma única mensagem. Sabe qual é a mensagem? A misericórdia de Deus sobre toda a terra, procurando pecadores que o escutem. Sabe por que Deus renova suas misericórdias cada manhã? Pensa que é por causa de religiosos? Pensa que é por causa de gente que nunca vai buscar a Deus? Deus renova suas misericórdias, porque Deus sabe que ainda tem gente na face da terra que, apesar de estar perdida no pecado, quando ouvir a sua voz, vai ser restaurada. Quando ouvir a sua voz, vai ser restaurada. A misericórdia de Deus, sabe o que como que a misericórdia de Deus está agindo em toda a humanidade?
buscando pessoas que ainda vão ouvir a sua voz e vão sair dos seus túmulos e vão voltar-se de novo para o Senhor e vão ser convertidas a Cristo Jesus. É assim que a misericórdia de Deus está agindo. Você pensa que a misericórdia de Deus está agindo aí em favor de quem não quer ouvir Ele? Deus sabe que tem muita gente que não quer ouvir nada. Muita gente dentro e fora das igrejas, não importa estar dentro ou fora, tanto fora de igrejas como dentro de igreja, tem gente que não tem ouvidos para ouvir. Jesus falou assim: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. 7 vezes diz lá no Apocalipse: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só que as igrejas estão cheias de gente que não tem ouvidos, que não quer ouvir mais nada, que não escutam mais, estão espiritualmente surdas à voz do Senhor. Pensa que Deus está aí para essas pessoas? Está nem aí. A misericórdia de Deus continua sendo liberada do alto dos céus, do trono da glória. As misericórdias de Deus se renovam cada manhã, até Deus encontrar todos aqueles que estão por aí perdidos e que vão ouvir a sua voz. E tem um número limitado. Quando esse número completar, aí Deus retira a misericórdia e manda a ira para destruir aqueles que não deram ouvidos ao Senhor. Portanto, o capítulo 15 de Lucas é uma mensagem de Jesus acerca da misericórdia de Deus, procurando o pecador que vai ouvi-lo, e ao ouvi-lo vai ser redimido e perdoado dos seus pecados. Aleluia. Viram que importante? Essa semana, então, daqui para sábado, ao ler a Bíblia, vai anotando as comparações que você achar. Vai anotando as comparações, porque essas comparações vão ajudar você a entender melhor a Bíblia. Aleluia. Muita gente usou, por exemplo, essa história do filho pródigo. Vocês já ouviram por aí? Já usaram essa história do filho pródigo para falar do pecador arrependido. Por isso o menino arrependido voltou para casa. Errado. Errado, amados. Nenhuma dessas parábolas fala de arrependimento. A mensagem de Jesus nesse capítulo não é sobre arrependimento. Aquele menino, ele não ficou arrependido, não. Aquele menino, ele viu que foi desvantagem para ele sair de casa. E ele só voltou para casa porque ele teve fome. E sabia que na casa do pai dele tinha comida. Ele não se arrependeu do que fez, não. As mensagens aqui não são de arrependimento. As mensagens aqui são de como ocorre a misericórdia de Deus, procurando o pecador que vai ouvi-lo e ser redimido dos seus pecados. Amém, queridos? Por isso, através da comparação, você vai entender melhor o que a Escritura está dizendo para nós. Então eu passei uma estrutura, né? Só faltam 16, vai ser moleza. A partir de sábado que vem, nós vamos ficar só nas estruturas literárias, para você ir aprendendo uma por uma delas, e você vai se deliciar na palavra de Deus, enxergando aí essas estruturas literárias, e através delas entendendo, compreendendo melhor a Escritura Sagrada. Amém? Amanhã de manhã nós vamos continuar observando, estudando 1 Tessalonicenses, às 10 horas da manhã e também 7h30 da noite, na nossa ceia. Amanhã é dia da nossa ceia, então nós vamos cear juntos
alimentando-nos na palavra de Deus, que está em 1 Tessalonicenses. Vamos orar agora. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa oportunidade ímpar que o Senhor nos concede de estarmos aprendendo melhor a meditar na Tua palavra. Eu oro por todos que estão aqui aprendendo isso, Senhor. Eu sei que nem todos vão usar tudo isso de maneira profunda, mas se usarem um pouquinho já vai ser bom, já vai fazer diferença na vida deles. Então eu oro agora, Senhor, para que eles tenham cada dia mais fome e sede da Tua palavra. E que sejam como esses publicanos e pecadores que se aproximam de Ti, Jesus, para Te ouvir. Que se aproximam da palavra. Tu és a palavra de Deus. Porque estão ávidos para ouvir a Tua voz falando aos seus corações. Fala conosco, Senhor, a cada dia mais através da Tua palavra. E que nós possamos cada dia mais entender melhor a Tua palavra e como aplicar isso em nossa própria vida, em nossa família, em nossa casa. Oh Deus! E na maneira como o Senhor quiser que nós venhamos a aplicar, de maneira ministerial, de maneira pastoral, de maneira evangelística. Ajuda-nos, Senhor, a ser como aquele homem que o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 2,15, como obreiro de que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, por isso se apresenta diante de Ti aprovado. Não queremos ser reprovados, queremos ser aprovados, Senhor. E a única que pode operar isso em nossas vidas é a Tua poderosa palavra, porque ela é espada de 2 gumes, ela é viva e eficaz, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir todo pensamento, propósito e intenção do coração. Por isso Te louvamos, ó Deus, adoramos, engrandecemos o Teu nome e nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto cantamos agora, continuamos orando através dessa música. Enquanto cantamos em oração, aqueles que forem trazer hoje seus dízimos ou sua oferta, faça isso com amor, em nome de Cristo Jesus.